Vem aqui na frente. Essas duas moças, vocês podem dar uma salva de palmas? Cadê a Carol? Vem aqui. A Carol já está chegando. Amém. Olha lá, quando a Carol entrar, vamos bater palmas para ela. Amém. Então, olha, sábado, eu vi essas duas moças aqui indo na casa de uma outra mocinha, não é? Chegando lá e batendo palma e convidando-a para estar na casa de Deus. Amém. Amém? Elas estavam convidando essa mocinha, né, a Esther, a estar junto com elas no grupo, no GCC, dos jovens. Vitória também. Vitória amiga da Esther. Isso. Então ela convidou essas pessoas, a Vitória, a Esther, para estar no grupo. E essas meninas estiveram no grupo, não tiveram? Não estavam lá? Estavam. Vieram ontem aqui, não é? Então eu fiquei feliz, irmão. Sabe por quê? Porque Deus usa a gente. Amém? Amém? Deus está usando vocês, viu, queridas? Para fazer a vontade do Senhor. Tá bom? Então eu queria que a gente pegasse essas moças aqui como exemplo. Amém? Amém. E que você convidasse seus amigos a estar na casa de Deus. Para estar nas reuniões, estar nos GCCs, estar nas reuniões das mulheres. Então, pegue aí um dia da semana e vai. Tem que fazer sacrifício, gente. Você tem que ir até lá, tem que convidar, tem que sacrificar um tempo lá na sua casa, não é? E chamar as pessoas para estar na casa de Deus. Amém? Amém. Então eu queria louvar a Deus pela vida da Dani e da Carol. Amém? Tá bom? E que a gente aprenda a fazer como vocês estão fazendo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós começamos, domingo passado, nós começamos aqui uma série de mensagens que nós estamos falando sobre os últimos ensinos de Jesus. Amém? Amém. Então, nós estamos falando lá de Mateus 22, de 37 a 40. Eu queria que o Elvis ajudasse aí, o Jean, não é? Porque a gente vai ler alguns textos e é importante a gente observar ali, ler ali também, para isso ficar bem claro na cabeça da gente. Tá bom? Então, como nós falamos na semana passada, nesse tempo aqui, tudo estava tomando forma no ministério de Jesus. Tudo. Então nós fizemos uma síntese, uma retrospectiva desde lá do Jardim do Éden e chegamos até praticamente a última semana de vida de Jesus, que é quando Jesus fala isso. Quando Jesus fala que, olha, quando perguntam lá para ele, qual é o maior mandamento? Não é? Aí Jesus fala assim, o maior mandamento é: amarás ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. E o segundo maior é: amarás ao teu próximo como a você mesmo. Amém? Amém. Então Jesus fala isso nessa última semana de vida dele. Ele está em Jerusalém, ele volta, e ele está passando em frente ao templo. E quando ele está passando em frente ao templo, ele é abordado por algumas pessoas que estavam ali. E essas pessoas eram líderes. Eram pessoas que pertenciam a partidos religiosos, e que na realidade não eram só partidos religiosos, eram partidos sociais. Eles tinham influência naquela comunidade, naquela sociedade. Os fariseus
e os saduceus. Os saduceus, eles eram pessoas influentes, eram geralmente os sacerdotes. Eles não acreditavam muito na questão da ressurreição. Então eles tiveram um embate com Jesus. E contaram ali algumas coisas para Jesus, e Jesus foi muito forte com eles, não é? E venceu aquele debate, não é? Então os fariseus, eles eram inimigos políticos, mas naquela hora eles se juntaram contra Jesus. Então os fariseus, vendo que Jesus havia, de certa forma, vencido aquelas pessoas, então os fariseus agora, eles colocam uma outra pergunta para Jesus, que é exatamente quando Jesus dá essa resposta. No versículo 35, lá de Mateus 22, versículo 35, olha o que fala. Um deles, que era um fariseu, era perito da lei, ou seja, era uma pessoa que conhecia a lei profundamente, que era o que regia aquelas pessoas. Ele conhecia aquilo. Então ele pergunta para Jesus assim, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, os rabinos, que eram os líderes ali, que comandavam a religião nas sinagogas, eles falavam que existiam 613 estatutos que deveriam ser guardados. 613. E aí, um daqueles homens pergunta para Jesus, dentre esses 613, qual é o maior mandamento da lei? Eles dividiam os mandamentos em duas categorias. A primeira categoria era dos mandamentos pesados, ou seja, aqueles que eram os mais importantes. E eles dividiam também como mandamentos leves, ou seja, mandamentos que não eram tão importantes. Então eles diferenciavam esses mandamentos. Então eles falam, olha, desses 613 mandamentos que nós obedecemos desde o tempo de Moisés, qual que você acha que é o mais importante? Eles perguntam para Jesus. Aí Jesus, presta atenção, Jesus ele responde de uma forma maravilhosa. Jesus sabia o que eles estavam querendo fazer. Jesus sabia que eles estavam querendo testá-lo e através daquelas respostas levá-lo à cruz. Aí Jesus, ele responde a eles com palavras que eles conheciam muito bem. Mateus 12:37. Ame o Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém. Esse texto aí, todos eles conheciam de forma decorada. Sabe por quê? Porque esse texto era o que se chamavam de Shema. O que era Shema? Era um costume deles. Era algo que significava ouça. Ouça o que Deus está falando. E quando foi que eles começaram a ter esse costume? Logo lá no tempo da saída de Israel, quando estava no Egito. Esse texto está baseado
baseado em Deuteronômio 6. Vamos ver lá? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Jesus fala para eles algo que eles conheciam bem. É isso que eu quero que você perceba. Jesus não fala nada que eles não conheçam. Jesus fala exatamente aquilo que eles falavam todo dia. Deuteronômio 6, 4 e 5. Fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quando foi que Deus falou isso para Israel? Sabe quando foi? Sabe quando foi, Senhor? Deus falou isso para Israel quando eles estavam para entrar na terra prometida. Eles haviam caminhado 40 anos pelo deserto. Haviam provado grandes milagres de Deus. E agora eles estão prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés, antes de entrar na terra prometida, Moisés sobe até o monte e faz uma retrospectiva dos mandamentos que Deus tinha dado. Então uma das coisas que Moisés fala é isso: ouve Israel, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então isso se torna algo obrigatório para eles. Então todos os dias, de manhã e à tarde, eles falavam isso: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Era algo obrigatório. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles falavam isso: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todos os dias eles falavam isso. E Jesus falou algo que eles já conheciam. Jesus falou algo que estava na mente deles. Jesus falou algo que eles conheciam intelectualmente. Jesus falou algo que eles sabiam que deveriam fazer. Ame o Senhor, o seu Deus. O que será que Jesus estava querendo dizer para eles? O que será que Jesus estava querendo falar para eles? Jesus estava querendo falar para eles o seguinte: olha, aquilo que vocês conhecem, vocês devem fazer. Aquilo que vocês têm na mente, vocês devem realizar. Então Jesus estava falando para eles assim: ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor. Ame. Amém? A palavra aqui, essa palavra ame é derivada de uma palavra chamada ágape. Ágape. Não é que nem o amor que a gente fala hoje. A gente confunde um pouco. Não é? Quando a gente fala amor, a gente já pensa logo nos filmes, né? Não é? A mulher correndo para os braços do homem, do galã, não é? E terminando lá, tudo feliz, não é? Nos filmes. Mas, quando a Bíblia fala de amor, principalmente esse amor aqui, que vem dessa palavra ágape, que foi a palavra usada, não é isso que Deus está falando. Deus não está falando de sentimento. Deus não está falando de sentir um friozinho na barriga. Deus não está falando de sentir o coração palpitar. Deus está falando disso. Quando essa palavra fala aqui, ame o Senhor, o seu Deus, ela está falando de um compromisso de dedicação dirigido pela vontade. Ou seja, eu decido fazer o bem
Eu vou fazer o bem. Quando Deus está falando dessa palavra aqui, está falando na questão de decisão, de escolha. Quando Deus fala ame aqui, quando a palavra de Deus fala ame aqui, ela está falando de algo que eu tenho que fazer. Não é opcional, é algo que eu tenho que fazer, é minha obrigação, eu preciso fazer aquilo. Essa palavra significa um amor incondicional, que se doa, Essa palavra aqui quer dizer que eu vou continuar a fazer o bem, apesar de tudo e de todas as coisas. É isso que significa essa palavra. É isso que significa. E esse amor na Bíblia, ele é simbolizado na Bíblia pelas alianças. Deus vai colocando para as pessoas alianças. Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, e depois Deus fala que faz uma aliança através de Jesus, que é a nova aliança. É a aliança que você pode ter contato com Deus através de Jesus. Deus vai trazendo essas importantes colocações para o homem e falando assim: olha, você tem que amar a Deus apesar de todas as coisas. Apesar de tudo que aconteça, você, povo de Deus, tem que continuar a amar a Deus. Às vezes, a gente vê as coisas um pouquinho diferente. Porque eu não consigo algo, eu desisto de tudo. Porque eu não consegui alguma coisa, então eu desisto do Deus que eu sirvo. Ah, não deu certo isso, eu fiz tudo, não deu, então Deus não serve para mim. Nós temos que ter na mente que a palavra de Deus fala: ame o Senhor, o seu Deus. Amém? Amém. Você pode falar isso comigo? A palavra de Deus, manda que eu continue a amá-lo, apesar de todas as coisas. Aleluia. Esse é o amor que Deus está falando aqui. E Deus fala isso para eles. Vocês devem amar a Deus. Amém? Amém. E esse versículo continua: amar o Senhor, o seu Deus. Amém? Amém? Não é amar qualquer coisa. Não é amar qualquer Deus. E é exatamente isso que esse texto está querendo dizer. Não é amar qualquer Deus. Quando a Bíblia falou, quando Moisés falou isso para o povo de Israel, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, que era Canaã. Vocês lembram da história? Estavam prestes. E Canaã era uma terra onde existiam muitas cidades, civilizações. Não era um lugar desabitado. E obviamente, aonde existiam pessoas, civilizações, existem religiões. Existem deuses que são adorados. Você está entendendo? Então, quando Deus está falando assim, amar o Senhor, o seu Deus, Deus está falando para eles assim: olha, vocês vão entrar em Canaã e lá existem outras divindades, existem outros deuses, mas vocês devem adorar a mim. Amém. Porque eu sou o seu Deus. Sabe, queridos, existem muitos deuses hoje. Sabia? Existem muitos deuses.
entendido como um Deus. Tudo aquilo que me leva, me conduz a realizar coisas que talvez eu não quisesse, são forças que podem ser entendidas como deuses, que me levam a realizar, e eu me prostro ante estas coisas. Às vezes, coisas que são boas podem tomar um lugar que não devem ser. Então, o meu trabalho, que é algo bom, é algo benéfico, é algo que eu devo ter, é algo que eu devo fazer da melhor maneira. Quando esse trabalho toma um lugar diferente na minha vida, ele pode se tornar algo semelhante a um Deus. Por quê? Porque me impede de realizar coisas para o Deus verdadeiro. Então eu preciso tomar cuidado com as coisas que estão em primeiro lugar na minha vida. Porque o que está em primeiro lugar na minha vida é aquilo que me dirige, é aquilo que domina, é aquilo que está conduzindo a minha vida. Então eu creio que cabe aqui uma pergunta para mim e para você: o que é que está conduzindo a minha vida? Quais são as primeiras coisas da minha vida? Quais são as prioridades na minha vida? Deus continua falando hoje para nós: amarás o Senhor, o seu Deus. Deus continua falando para mim hoje, para o Gerson, continua falando assim: Gerson, você deve continuar a me amar. Você deve continuar a me adorar. O primeiro lugar na sua vida deve continuar a ser Deus. Eu, Jeová, não outras coisas. Não outras pessoas. Não outros desejos. Mas o seu Deus deve ser o Deus criador dos céus e da terra. O Espírito Santo de Deus fala para mim e para você hoje: continue a adorar o Deus verdadeiro. Não se curve ante a outros deuses. Não deixe que outras coisas tomem lugar do seu Deus na sua vida. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. Isso significa, quando Deus estava falando isso para ele, que outros deuses poderiam tomar o lugar do Deus verdadeiro. E aí, quando ele vai continuando aqui falar, ele fala: de todo o seu coração, alma e entendimento. Amém? Não é isso que está lá? Coloca de novo lá para a gente. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus. Como que deve amar? Todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Então é algo que é acumulativo, vai se acumulando, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É algo que vai sendo elevado a algo mais alto grau, ou seja, tudo que existe em você deve amar a Deus. Fala para o seu irmão: tudo que existe em você deve amar a Deus. Amém? As suas emoções devem amar a Deus, a sua parte racional deve amar a Deus,
e a parte eterna que está em você, que se relaciona com Deus, deve amar a Deus. Tudo se curva diante de Deus e diz: você é maior do que eu, você sabe mais do que eu. Tudo se prostra diante do Deus eterno. Tudo se prostra. Amém? O amor é um produto do crescimento espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que fala lá. Gálatas 5, 22. O apóstolo Paulo está falando ali a respeito do fruto do Espírito. E ele fala então, mas o fruto do Espírito qual a primeira coisa que ele fala? Amor. Então o amor é um produto do fruto do Espírito que você tem, e isso então leva à adoração a Deus. Amém? Depois no versículo 38, Jesus está falando para eles. Jesus fala assim: este é o primeiro e maior mandamento. Jesus está falando para eles o seguinte: este é o maior mandamento de todos os outros. Este é o mandamento que sustenta todos os outros. Este é o mandamento que norteia todas as outras coisas. Aí depois Jesus continua no versículo 39. Vamos ler lá no versículo 39? Vamos ler juntos? Vamos lá. E o segundo... Amém. Aí olha, veja que coisa interessante. Aí Jesus também fala uma coisa que eles conheciam muito bem, que era esse mandamento: amar ao próximo como a você mesmo. É um mandamento que também vinha daquela época antiga, e estava lá em Levítico 19, 18. Esse mandamento falava para eles amarem. Então, Jesus, ele junta essas duas coisas que eles estavam acostumados a fazer, mas que eles não relacionavam. Você entendeu? Jesus junta as coisas que eles conheciam, mas que não se relacionavam. Eles não entendiam dessa forma. Eles amavam a Deus, mas abominavam aqueles que não tinham a mesma forma deles pensar. Os líderes amavam a Deus, iam no templo todos os dias, falavam: ame o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 2 vezes por dia. Mas quando alguém fazia algo que eles entendiam que era contra esse Deus, eles execravam aquela pessoa. Então Jesus está falando para eles, está falando assim: olha, é preciso que vocês juntem e sincronizem as coisas. É preciso que vocês façam com que as coisas se tornem únicas. Essas pessoas, eles costumavam a ver esses versículos, costumavam a ouvir estes mandamentos. É mais ou menos igual a gente hoje. A gente ouve que deve amar a Deus, a gente ouve que deve amar o próximo, a gente ouve que deve ajudar as pessoas, a gente ouve que deve cuidar das pessoas, a gente ouve que deve ajudar as pessoas, a gente ouve que deve trazer essas pessoas para a igreja, mas a gente não costuma fazer. Era isso que eles faziam. E esse homem então chega para Jesus e fala: então, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus fala assim: o maior mandamento é aquilo que você já conhece. O maior mandamento é aquilo que você já sabe. E o segundo, o maior mandamento é aquilo que nós precisamos fazer para com as pessoas. Amém. Jesus estava falando para eles que o mandamento tem que descer 60 centímetros. Jesus estava falando para eles que o maior mandamento
Jesus está também conversando com uma dessas pessoas, mas há um tempo antes desse, alguns anos antes, talvez 1 ou 2 anos antes desse fato, Jesus está conversando também com um líder, e o líder pergunta assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: olha, você deve amar o seu próximo. Aí ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola, que eu gostaria que a gente lesse um pouquinho, que a gente relembrasse um pouquinho. Lucas 10, versículo 33 ao versículo 37. Fala assim. As mulheres podem ler os versículos ímpares e os homens os pares. Amém? Até o versículo 37. Olha a parábola que Jesus conta, explicando um pouquinho para eles como eles deviam viver. Leiam para mim, por favor. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Os homens, vamos lá. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 Você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos das assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu queria te perguntar, você acha que ele fez? A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele não fez. Jesus estava falando para eles que é incompatível amar a Deus e abusar do seu semelhante, ir contra o seu semelhante. Jesus estava falando para eles que é muito fácil falar que ama a Deus. Deus é invisível. Deus não me incomoda. Deus não pensa diferente de mim, ou pelo menos eu não fico percebendo isso toda hora. Então é fácil, é muito fácil. Jesus estava falando lá para eles, para os fariseus, para os líderes, aqueles que tinham perguntado para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus estava falando para eles: olha, é muito fácil falar que ama a Deus e estarem aqui tramando matar o Filho de Deus, que sou eu, que vim para salvar vocês. Jesus estava falando para eles que é muito fácil falar que ama e não fazer. Jesus estava falando para eles que o amor não pode ficar simplesmente na intenção, o amor não pode ficar no intelecto, mas o amor tem que ir para os braços, para as mãos e realizar algo por alguém. Queridos, as pessoas estão morrendo do nosso lado, elas precisam conhecer o amor de Deus. Aleluia! Você precisa mostrar para essas pessoas que o amor de Deus não é uma brincadeira.
verdadeiro. Verdadeiro. E sabe, as pessoas só vão entender o amor de Deus quando a gente começar a fazer como aquele homem da parábola fez. Sabe uma coisa interessante daquela parábola? Pode ir logo para a gente. Sabe uma coisa interessante daquela parábola que Jesus contou? Não foi por acaso isso. Jesus fala que passou um sacerdote, passou um levita, e todos viram aquele homem caído. E quem eram os sacerdotes, quem eram os levitas? Eram os religiosos, eram os fariseus, eram os saduceus. Você entende por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus, nos seus ensinos, denunciava os atos que eles tinham contra o próprio Deus, que eles falavam que amavam. E nessa parábola fala que essas pessoas aí, religiosas, passaram, olharam e foram embora. Mas um samaritano, que era alguém que não tinha nada a ver com eles, era de um outro povo, eram mestiços, discriminados. Aquele homem viu a situação do outro. E sabe o que ele faz? Ele chega perto, ele toca, ele coloca ataduras nas feridas daquele homem. Ele pega os braços e ele carrega aquela pessoa até um lugar onde ele pudesse ficar seguro, a hospedagem. Sabe, queridos, quantas pessoas estão caídas ao seu lado? Quantas? Você pode pensar isso hoje. Quantos amigos seus, colegas de trabalho, colegas de escola, estão literalmente caídos na vida? E acho que a pergunta aqui que cabe aqui hoje qual vai ser a minha atitude? Eu vou fazer como aqueles homens saduceus, fariseus, passar, ou eu vou me abaixar e eu vou pegar essas pessoas e eu vou curar as feridas dessas pessoas? Qual é a atitude que eu devo tomar? Jesus fala para eles, o maior mandamento é fazer o que tem que ser feito. O maior mandamento é eu praticar aquilo que eu falo, que eu creio. João fala lá em 1 João 4,20. 1 João 4,20 fala assim: que é incompatível, é impossível amar a Deus e não amar o próximo. Você pode ficar em pé? Nós vamos ler juntos esse texto. Nós vamos encerrar essa mensagem, mas eu queria que a gente encerrasse lendo esse texto. Olha o que fala a palavra de Deus. Olha o que fala a palavra de Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pode ler comigo? Vamos ler juntos? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. Eu queria perguntar para você: você ama Deus? Você ama o seu irmão? Mesmo aquele chato, aquele que pisa no seu pé, aquele que cobra você. E esse amor aqui, essa palavra aí, é também derivada da mesma palavra ágape. Amor incondicional. Amor sem troca. Amor sem querer nada antes. Amor sem querer nada antes e nada depois. Amor. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. É impossível. Não pode acontecer. Então o que Jesus estava falando para aqueles homens que estavam questionando ele estava falando para eles assim: vocês não amam a Deus. Vocês não amam a Deus. Vocês precisam cuidar das pessoas. Vocês precisam parar de brigar por questões teológicas, questões religiosas, e começar a olhar a necessidade das pessoas que estão tão perto de nós, tão próximas, tão perto, tão perto. Jesus está falando para eles: olha, vocês precisam ser verdadeiros. Então nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para você e encerrar. Nós já vamos encerrar. O pastor Arnaldo vai vir aqui trazer a bênção apostólica. Mas eu queria que a gente pensasse uma coisa. O que eu fiz? O que eu fiz para demonstrar amor a alguém essa semana? Eu fiz. Eu queria desafiar você a fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem pessoas passando necessidades. Pessoas passando necessidade de alimento, necessidade emocional, necessidade. Então é importante que você e eu, que a gente demonstre esse amor. Qual é o maior ajuntamento mesmo que Jesus falou? Qual que era? Ame o seu Senhor. Gênesis 12, Mateus 12, Mateus 22, 37. Que ele fala lá? Mateus 22, 37. Vamos ficar juntos?
39, Jesus continuou.